Direito administrativo. A administração pública federal relaciona-se com seu pessoal por meio de distintos regimes, dentre os quais o estabelecido pela Lei 8.112 de 90, que é aplicável ao servidor civil da administração pública federal direta, autárquica e fundacional pública investido em cargo público. B. Aos empregados públicos e servidores da administração pública federal direta e indireta, inclusive o temporário. C. Ao servidor civil e militar, investido ou não em cargo público, desde que vinculado à administração pública direta federal. D. Ao servidor civil, empregado público, titular de cargo em comissão e temporário das pessoas jurídicas de direito público federal, em razão do regime jurídico único. E. A todos os servidores federais, civis e aos servidores civis dos demais entes federativos e pessoas jurídicas de direito público a eles vinculadas, em razão do princípio federativo. Resposta A. Ao servidor civil da administração pública federal direta, autárquica e fundacional pública, investido em cargo público. A Lei nº 8.112 de 90 estabelece o regime jurídico dos servidores públicos. A. Civis e militares da União e de suas autarquias, excluídas as de regime especial e das fundações públicas federais e privadas. B. Federais da administração pública direta, não abrangendo os servidores públicos da administração indireta, mesmo que autárquica. C. Civis e militares da União, das autarquias, inclusive as de regime especial e das fundações públicas federais. D. Civis da União, das autarquias, inclusive as de regime especial e das fundações públicas federais. E. Federais da administração pública direta e indireta, abrangendo os empregados das empresas estatais e fundações públicas. Resposta D. Civis da União, das autarquias, inclusive as de regime especial e das fundações públicas federais. Um empregado público de uma empresa estatal do setor de energia apresentou requerimento dirigido ao Ministério, ao qual está administrativamente vinculada aquela pessoa jurídica, pleiteando que fosse estendida administrativamente à sua categoria uma gratificação recentemente concedida aos ocupantes de cargo efetivo naquele órgão e sujeitos ao regime da Lei 8.112 de 90. O ministro indeferiu o pedido. A. Não tendo referida decisão natureza de ato administrativo, considerando que se trata de indeferimento dirigido a empregado público, cujo vínculo funcional com o ente da administração indireta é de natureza privada. B. Não cabendo recurso administrativo contra a referida decisão, considerando que o empregado não integra a estrutura hierárquica da secretaria e que o autor da decisão é a mais alta autoridade do órgão. C. O que não possui fundamento jurídico, considerando que a distinção de regimes funcionais entre cargos e empregos públicos não impede a extensão administrativa de vantagens e gratificações reciprocamente entre seus ocupantes. D. Sob o fundamento de que a vantagem fora estrita e regularmente concedida aos ocupantes de cargo efetivo, de acordo com o regime estatutário a que se submetem, cabendo às empresas estatais a emissão de suas decisões e deliberações, observadas as competências estabelecidas em seus atos constitutivos, que devem ser aderentes à lei que autorizou a criação das mesmas. Sendo indispensável a motivação do ato, por se tratar de ato discricionário, o que impede o questionamento judicial de qualquer de seus elementos ou atributos.
Resposta D. Sob o fundamento de que a vantagem for estrita e regularmente concedida aos ocupantes de cargo efetivo, de acordo com o regime estatutário a que se submetem, cabendo às empresas estatais a emissão de suas decisões e deliberações, observadas as competências estabelecidas em seus atos constitutivos, que devem ser aderentes à lei que autorizou a criação das mesmas. Considere hipoteticamente que João, servidor público federal cujo vínculo é regido pela Lei 8.112 de 90, foi promovido à sua carreira após 10 anos de efetivo exercício. Solicitou ao departamento competente a contagem de seu tempo de serviço, passados 5 anos do ato que o promoveu, sem que tenha se afastado do exercício de quaisquer dos cargos nesse período. A certidão foi expedida na mesma data em que solicitada, apontado que João contava com 5 anos de exercício no Serviço Público Federal. A certidão A. Está incorreta, pois a promoção não interrompe o tempo de exercício, que tão somente é contado no novo cargo a partir da publicação do ato que o promoveu. B. Está correta, pois a promoção suspende o tempo de exercício cuja contagem é retomada com efeito ex nunc a partir da publicação do ato de promoção. C. Está incorreta, pois dela deveria ter constado que João contava com 15 anos de serviço no cargo para o qual foi promovido, pois, para tanto, o tempo de exercício decorrido antes da promoção deveria ter sido considerado. D. Está correta, pois, após a promoção, o tempo de serviço é zerado, contando-se apenas o tempo de exercício decorrido no novo cargo. E. Está incorreta, pois dela deveria ter constado que João contava com 10 anos de serviço público federal, pois a lei de regência determina que o tempo transcorrido após a promoção deve ser considerado. Resposta A. Está incorreta, pois a promoção não interrompe o tempo de exercício, que tão somente é contado no novo cargo a partir da publicação do ato que o promoveu. Os cargos públicos vagos são preenchidos na Administração Pública Federal por meio de ato denominado provimento. A. Que tanto pode ser originário como derivado nas formas nomeação, promoção, ascensão e transferência, estas duas últimas aplicáveis aos cargos em comissão. B. Que, em razão do princípio constitucional do acesso aos cargos por concurso público, somente pode ser originário na forma nomeação, não mais subsistindo o provimento derivado. C. Que pode ser originário ou derivado, sendo formas destes, respectivamente, a nomeação e a promoção. D. Que ocorre tanto para os cargos efetivos como para os cargos em comissão, sendo obrigatoriamente originário para os cargos efetivos e derivado para os em comissão. E. Cujas formas ascensão, transferência e promoção são íncitas ao sistema de provimento em carreira e, por essa razão, possibilitam regularmente o ingresso em carreira diversa daquela a qual o servidor público ingressou por concurso. Resposta C. Que pode ser originário ou derivado, sendo formas destes, respectivamente, a nomeação e a promoção. De acordo com a Lei 8.112 de 90, um cargo público fica vago em razão de a. Readaptação, que consiste no retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. B. Exoneração, que se dá exclusivamente em razão de pedido do servidor público comissionado ou titular de cargo efetivo. C. Aposentadoria, desde que por idade a pedido, tendo em vista que, quando por invalidez, a vacância do cargo só ocorre quando do atingimento da idade mínima. D. Promoção, quando precedida de concurso interno, hipótese em que o servidor passa a ocupar outro cargo efetivo.
E. Posse em outro cargo público não passível de ser acumulável com o anteriormente ocupado pelo servidor. Resposta é: posse em outro cargo público não passível de ser acumulável com o anteriormente ocupado pelo servidor. Em uma situação hipotética, Magda é servidora pública do TRE São Paulo e ocupa cargo em comissão no âmbito do citado tribunal. Ocorre que Magda foi nomeada para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do cargo que atualmente ocupa, hipótese em que, durante o período de interinidade, nos termos da Lei 8.112 de 90, a. receberá, obrigatoriamente, a remuneração do primeiro cargo. B. Cumulará a remuneração de ambos os cargos. C. Deverá optar pela remuneração de um dos cargos. D. Receberá a remuneração do primeiro cargo, acrescida de metade do valor da remuneração do segundo cargo. E. Receberá, obrigatoriamente, a remuneração do segundo cargo. Resposta C. Deverá optar pela remuneração de um dos cargos. O vínculo funcional a que se submetem os servidores públicos pode variar de acordo com a estruturação da administração pública e a natureza jurídica do ente a que estão subordinados, por exemplo. A. Quando vinculados à administração direta, devem, obrigatoriamente, se submeter a prévio concurso de provas e títulos para provimento de cargos, empregos e funções públicas. B. Os empregados de empresas públicas ou de sociedades de economia mista que explorem atividades econômicas necessariamente devem seguir o mesmo regime de obrigações trabalhistas das empresas privadas. C. Os ocupantes de empregos públicos e funções públicas devem se submeter a prévio concurso público somente quando o vínculo funcional pretendido se der com entes integrantes da administração indireta que tenham natureza jurídica de direito público. D. Os entes que integram a administração indireta podem preencher cargos em comissão de livre provimento que prescindem de concurso público para suprir as necessidades do quadro funcional até que seja possível o provimento dos respectivos empregos públicos. E. Os entes que integram a administração indireta possuem natureza jurídica de direito privado e, como tal, seus servidores somente podem ocupar emprego público. Resposta B. Os empregados de empresas públicas ou de sociedades de economia mista que explorem atividades econômicas necessariamente devem seguir o mesmo regime de obrigações trabalhistas das empresas privadas. Apolo, analista do tribunal, exerceu seu direito de petição em defesa de interesse legítimo, observando os comandos da Lei 8.112 de 90. Seu requerimento foi indeferido, razão pela qual ingressou com pedido de reconsideração. Sendo provido o pedido de reconsideração, os efeitos dessa decisão: a. Não retroagem, isto é, os efeitos serão ex tunc. No entanto, será garantida a indenização pelos prejuízos eventualmente sofridos. B. Não retroagem, produzindo efeitos ex nunc. C. Retroagirão à data da decisão que foi objeto do pedido de reconsideração. D. Retroagirão à data em que exercido o direito de petição. E. Retroagirão à data do ato impugnado. Resposta é: retroagirão à data do ato impugnado. Flora é servidora pública federal e, por preencher os requisitos legais,
foi recentemente promovida. Sua promoção foi concedida em 10 de outubro de 2006 e um mês depois, ou seja, em 10 de novembro de 2016, ocorreu a publicação do ato de promoção. Nos termos da Lei 8.112 de 90, a promoção a não interrompe o tempo de exercício que será contado no novo posicionamento da carreira a partir de 10 de novembro de 2016. B. Interrompe o tempo de exercício, sendo contado no novo posicionamento na carreira a partir de 10 de outubro de 2016. C. Não interrompe o tempo de exercício, que será contado no novo posicionamento na carreira a partir de 10 de outubro de 2016. D. Interrompe o tempo de exercício, sendo contado no novo posicionamento na carreira a partir de 10 de novembro de 2016. E. Interrompe o tempo de exercício, sendo contado no novo posicionamento na carreira a partir de 1º de novembro de 2016, ou seja, no primeiro dia do mês seguinte à promoção. Resposta A. Não interrompe o tempo de exercício, que será contado no novo posicionamento na carreira a partir de 10 de novembro de 2016. Joana, servidora pública federal, detentora de cargo efetivo em determinado órgão do Poder Judiciário, será redistribuída para outro órgão, de acordo com as disposições previstas na Lei 8.112 de 90. Nesse caso, a redistribuição A. Seria admissível ainda que Joana não fosse detentora de cargo efetivo, mas sim de cargo em comissão, dada a paridade aplicável às modalidades de cargos. B. Não exige a manutenção da essência das atribuições do cargo. C. Exige apreciação do órgão central, do CIPEC, que será prévia à redistribuição ou posterior, dependendo da urgência. D. Deverá ocorrer obrigatoriamente para outro órgão do Poder Judiciário. E. Dar-se-á, no interesse da administração ou do servidor, conforme os demais requisitos aplicáveis ao caso concreto. Resposta D. Deverá ocorrer obrigatoriamente para outro órgão do Poder Judiciário. Maria, servidora estável, sofreu penalidade de demissão em janeiro de 2013. A pena foi invalidada por decisão judicial transitada em julgado em janeiro de 2016. Ocorre que o cargo de Maria, que é servidora pública federal, encontra-se provido pela servidora Joaquina. Nesse caso, conforme preceitua a Lei nº 8.112 de 90, Maria será a. Reintegrada ao seu cargo, sendo ressarcida de todas as vantagens referentes ao período em que ficou fora do serviço público. B. Aproveitada em outro cargo com atribuições e vencimentos compatíveis com o anterior. C. Colocada em disponibilidade, com direito de receber todos os vencimentos e vantagens inerentes ao cargo, até que seja providenciada a recolocação de Joaquina. D. Reintegrada ao seu cargo, sendo ressarcida apenas dos vencimentos referentes ao período em que ficou fora do serviço público. E. Redistribuída, sendo observados os requisitos legais de tal instituto, como, por exemplo, a equivalência de vencimentos. Resposta A. Reintegrada ao seu cargo, sendo ressarcida de todas as vantagens referentes ao período em que ficou fora do serviço público. Adriana, servidora pública federal, deverá ter exercício em outro município em razão de ter sido removida. Nos termos da Lei 8.112 de 90, o prazo para Adriana retomar efetivamente o desempenho das atribuições de seu cargo, considerando que não pretende declinar de tal prazo e que não está de licença ou gozando de afastamento, será,
contado da publicação do ato, de no mínimo a 10 e no máximo 30 dias, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. B. 5 e no máximo 70 dias, excluído desse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. C. 5 e no máximo 30 dias, excluído desse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. D. 10 e no máximo 60 dias, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. E. 10 e no máximo 90 dias, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Resposta A. 10 e no máximo 30 dias, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Jéssica, servidora pública federal, é casada com Ricardo, servidor público civil do estado do Mato Grosso. Ambos os servidores exercem suas atribuições em Cuiabá. Ocorre que Ricardo foi deslocado para o município de Sinop, no interesse da administração pública. Nesse caso, Jéssica, pretendendo ficar próxima de seu cônjuge, formulou o pedido de remoção. Nos termos da Lei 8.112 de 90, a. Será cabível, na hipótese tão somente a aplicação do Instituto da Redistribuição, que pode ocorrer independentemente do interesse da administração. B. Não será cabível qualquer modalidade de remoção, bem como de qualquer instituto destinado à transferência de Jéssica, devendo a servidora obrigatoriamente permanecer em Cuiabá. C. Será cabível a remoção a pedido, mas dependerá do interesse da administração. D. Será cabível exclusivamente a remoção de ofício no interesse da administração. E. Será cabível a remoção a pedido, independentemente do interesse da administração. Resposta é: será cabível a remoção a pedido, independentemente do interesse da administração. De acordo com a Lei 8.112 de 90, o ingresso no serviço público dá-se mediante concurso público e a investidura no cargo público ocorre com a posse. Dessa forma, considerando as formas de provimento de cargo público, a posse a. É requisito essencial para todas as formas de provimento de cargo público. B. Deve-se dar imediatamente após a publicação do ato de provimento no cargo público, sob pena de ser considerada a desistência. C. Deve ocorrer no prazo de 5 dias úteis, contados da publicação do ato de provimento, sob pena de revogação do ato de provimento no cargo público. D. Será sucedida de inspeção médica que, se não for favorável, ocasionará a anulação do ato de provimento. E. Só tem lugar quando o provimento se dá por meio de nomeação. Resposta é: só tem lugar quando o provimento se dá por meio de nomeação. Sobre o provimento de cargos públicos, com base na Lei 8.112 de 90, considere 1. A subscrição do termo de posse pelo servidor ocupante de cargo em comissão dá início à contagem do prazo para o efetivo exercício, que não pode exceder 30 dias, hipótese em que esse período já pode ser considerado para fins remuneratórios. 2. Os cargos de provimento por nomeação ensejam posse por parte do servidor público que se exerce mediante subscrição do respectivo termo, do qual constam os direitos e as responsabilidades inerentes ao cargo, bem como eventuais alterações nos deveres que sejam unilateralmente impostas
pela administração pública. 3. Os cargos públicos que dependem de nomeação sujeitam o servidor ao empossamento, cujo prazo não se confunde com o legalmente fixado para o início do exercício, que se dá com o efetivo desempenho das atribuições daquele cargo. Está correto que consta em A. 1, 2 e 3, B. 2 e 3 apenas, C. 1 apenas, D. 3 apenas, E. 2 apenas. Resposta D. 3 apenas. Carlos, servidor público do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, foi designado para exercer função de confiança no mencionado tribunal. Cumpre salientar, todavia, que quando houve a publicação do ato de designação para a função de confiança, Carlos estava em licença. Nessa hipótese, conforme preceitua a Lei 8.112 de 90, o início do exercício da função de confiança recairá no A. Primeiro dia útil após o término da licença, que não poderá exceder a 90 dias da publicação. B. Quinto dia útil após o término da licença, que não poderá exceder a 60 dias da publicação. C. 15º dia útil após o término da licença, que não poderá exceder a 60 dias da publicação. D. Quinto dia útil após o término da licença, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. E. Primeiro dia útil após o término da licença, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Resposta é: primeiro dia útil após o término da licença, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Débora, servidora pública do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, solicitou remoção para outra localidade para acompanhar seu cônjuge, também servidor público federal, que foi deslocado no interesse da administração. Nos termos da Lei 8.112 de 90, a remoção de Débora A. Ocorre sempre de ofício, isto é, não se dá a pedido do servidor. B. Pode-se dar no âmbito do mesmo quadro de servidores ou em quadro diverso. C. Independe do interesse da administração. D. Ocorre a critério da administração. E. Ocorre obrigatoriamente, sem mudança de sede. Resposta C. Independe do interesse da administração. O ingresso no serviço público, é sabido, depende da realização de concurso público de provas e títulos como forma de expressão do princípio da isonomia. Dentre as formas de provimento de cargo público há a. Readaptação e a determinação judicial da investidura do servidor afastado por invalidez em razão da cessão das condições que o incapacitaram. B. Reversão garante ao servidor que sofreu limitações físicas a classificação em outro cargo cujas funções sejam compatíveis com sua capacidade. C. Reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo que ocupava anteriormente por decisão judicial ou administrativa, sendo-lhe assegurado o ressarcimento de todas as vantagens cabíveis. D. Recondução é a classificação do servidor em outra unidade integrante do mesmo órgão a pedido ou por decisão administrativa, na forma da lei. E. Readaptação é a classificação do servidor em outra unidade integrante do mesmo órgão para garantir a adaptação de suas condições físicas e psicológicas ao novo cargo.
Resposta C. Reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo que ocupava anteriormente, por decisão judicial ou administrativa, sendo-lhe assegurado o ressarcimento de todas as vantagens cabíveis. Segundo a Lei 8.112 de 90, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, são, dentre outros, requisitos para investidura em cargo público, ter idade mínima de 18 anos, estar no gozo dos direitos políticos, ser brasileiro nato e a quitação com obrigações eleitorais. B. Também são formas de provimento em cargo público, reintegração, promoção, reversão, nomeação e conversão. C. A posse em cargo público, que ocorre apenas no provimento por nomeação, pode se dar por procuração específica, desde que o agente justifique o motivo da impossibilidade de comparecimento ao ato. D. É direito do servidor público licenciar-se sem remuneração para o exercício de mandato em associação de classe de âmbito nacional, computando-se este tempo como de efetivo serviço, exceto para promoção por merecimento. O servidor público deverá se afastar do cargo quando investido, além de outros, nos seguintes mandatos seletivos: deputado federal, governador de estado, deputado estadual, prefeito municipal e vereador. Resposta D. É direito do servidor público licenciar-se, sem remuneração, para o exercício de mandato em associação de classe de âmbito nacional, computando-se este tempo como de efetivo serviço, exceto para promoção por merecimento. É incorreto afirmar que, para haver vacância do cargo público no estado do Maranhão, é necessário que o servidor tenha a. Sido promovido, b. Sido reconduzido, c. Se aposentado, d. Sofrido a perda de cargo por decisão judicial, e. Falecido. Resposta B. Sido reconduzido. Considere as seguintes situações. 1. Após tomar posse em cargo público, um servidor federal deixou de entrar em exercício no prazo de 15 dias. 2. Servidor federal, não estável em outro cargo, não foi aprovado em estágio probatório. 3. Servidor federal estável, não foi aprovado em estágio probatório para outro cargo. Nos termos da Lei 8.112 de 90, cabe exoneração o previsto em a. 1 apenas, b. 2 apenas, c. 3 apenas, d. 1 e 2 apenas, e. 1, 2 e 3. Resposta D. 1 e 2 apenas. A Constituição Federal emprega os termos cargo, emprego e função pública em dispositivos diversos, referindo-se a vínculos mantidos com a administração pública sujeitos a regimes jurídicos distintos. Por sua vez, a Lei 8.112 de 90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais. Para efeitos dessa lei, são servidores públicos os ocupantes de cargo A e emprego público e os que exercem função pública investidos por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, distinguindo-se uns dos outros pela natureza do vínculo mantido com a administração pública federal. B. E emprego público investidos por meio de concurso público, excluindo-se os que exerçam função pública, porquanto estes últimos
não ingressam no serviço público por meio de prévia habilitação em regular concurso público. C. E emprego público, investidos por meio de regular concurso público, e os contratados temporariamente com base no artigo 37 da Constituição Federal, para a qual não se exige, necessariamente, concurso público. D. Público, investidos por meio de regular concurso público, e os nomeados para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. E. Público, investidos por meio de regular concurso público, excluindo-se os nomeados para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Resposta D. Público, investidos por meio de regular concurso público, e os nomeados para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Entende-se como forma de provimento em cargos públicos por servidores públicos, na forma da Lei 8.112 de 90, a readaptação, que consiste na investidura em cargo público de provimento efetivo por servidor público concursado, quando não tiver obtido aprovação integral no estágio probatório, mas tiver recebido recomendação de ocupação de cargo com atribuições e exigências de nível imediatamente inferior. B. Reversão, que se presta a prover em cargo público servidor público que tenha revertido sua demissão judicialmente mediante anulação do ato que ilegalmente lhe imputou conduta tipificada e punida com aquela penalidade. C. Reintegração, que consiste no retorno à ativa do servidor público aposentado por invalidez, quando a aposentadoria tem sido anulada por reconhecimento de ausência de requisitos autorizadores da concessão inicial. D. Recondução, que se presta a ensejar o retorno do servidor público ao cargo que anteriormente ocupava, por qualquer razão ou fundamento em direito admitido, tenha o funcionário obtido a decisão por ato administrativo ou judicial, discricionário ou vinculado. E. Aproveitamento, que consiste no provimento em cargo por servidor anteriormente colocado em disponibilidade, observada a compatibilidade de atribuições e vencimentos com o cargo anteriormente ocupado. Resposta é aproveitamento, que consiste no provimento em cargo por servidor anteriormente colocado em disponibilidade, observada a compatibilidade de atribuições e vencimentos com o cargo anteriormente ocupado. No tocante às formas de provimento de cargo público, tem-se que a. O aproveitamento é decorrência obrigatória do retorno à atividade de servidor em disponibilidade e será feita em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. B. A hipótese de reversão do aposentado voluntariamente depende de seu interesse desde que não tenha 70 anos de idade. C. Na hipótese de reintegração, encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização caso não seja aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. D. A recondução é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. E. A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades menos complexas e será efetivada em cargo de atribuições cuja habilitação exigida não depende de nível de escolaridade. Resposta A. O aproveitamento
é decorrência obrigatória do retorno à atividade de servidor em disponibilidade e será feita em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Renato, servidor público estadual, ocupante de cargo em comissão, foi nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança. Nessa hipótese, conforme preceitua a Lei 8.112 de 90, exercerá cargo para o qual foi nomeado interinamente a. Com prejuízo das suas atribuições e, obrigatoriamente, receberá a remuneração do cargo para o qual foi nomeado interinamente. B. Com prejuízo das suas atribuições e receberá a remuneração de ambos os cargos durante o período da interinidade. C. Sem prejuízo das suas atribuições e receberá obrigatoriamente a remuneração do primeiro cargo em comissão. D. Sem prejuízo das suas atribuições e deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. E. Sem prejuízo das suas atribuições e receberá a remuneração de ambos os cargos durante o período da interinidade. Resposta D. Sem prejuízo das suas atribuições e deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Sob o provimento, nos termos da Lei 8.112 de 90, é correto afirmar que a investidura no cargo se dá com a entrada em exercício. B. A nomeação é ato feito exclusivamente no caso de cargos de confiança vagos. C. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da realização da inspeção médica. D. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurado a ampla defesa. E. A promoção não interrompe o tempo de exercício. Resposta é: a promoção não interrompe o tempo de exercício. Marina é servidora federal estatutária e aposentou-se há cerca de 9 meses. Não tendo se acostumado à inatividade, apresentou requerimento à administração pública que integrava, externando intenção de voltar à ativa. O pedido, de acordo com o que prevê a Lei 8.112 de 90, não é passível de ser acolhido, pois a readaptação somente pode ser deferida no caso de anulação do ato de concessão de aposentadoria. B. É direito subjetivo da servidora, tendo em vista que ainda não decorridos 5 anos desde a concessão da aposentadoria. C. Deve ser deferido imediatamente após a próxima aposentadoria ocorrida no mesmo órgão onde estava classificada a servidora. D. Pode ser deferido considerando o prazo decorrido, desde que a reversão se dê no interesse da administração e que haja cargo vago para ser ocupado. Pode ser deferido se a recondução for feita dentro do prazo prescricional para revisão do ato de aposentadoria e desde que haja interesse público no atendimento. Resposta D. Pode ser deferido, considerando o prazo decorrido, desde que a reversão se dê no interesse da administração e que haja cargo vago para ser ocupado. Gilson é servidor público federal há cerca de 10 anos, classificado na capital de um estado da federação. É casado com Juliana, também servidora federal, que tem a mesma formação universitária que ele. Juliana foi posteriormente aprovada em concurso estadual para provimento de cargo de médico na capital de outro estado da federação. Diante desses fatos, e tendo tomado ciência de que Juliana pretende tomar posse no novo cargo, seu superior instaurou o processo administrativo que, após tramitar,
culminou com a demissão da servidora. Esse cenário: A. Dá direito aos servidores requererem remoção, de ofício, para garantir que fiquem classificados no mesmo município. B. Permite que a servidora pleiteie judicialmente a anulação da decisão e a reintegração ao cargo, tendo em vista que inexistia fundamento válido para a demissão. C. Impede que os servidores possam continuar classificados no mesmo município, tendo em vista que o novo cargo da servidora é vinculado a ente de outra esfera da federação. D. Admite pedido de readaptação por parte do servidor ou da servidora, a fim de garantir que possam continuar exercendo suas funções na mesma localidade. E. Implica, necessariamente, em exoneração a pedido, tendo em vista que é incompatível a manutenção das funções federais com a alteração da classificação. Resposta B. Permite que a servidora pleiteie judicialmente a anulação da decisão e a reintegração ao cargo, tendo em vista que inexistia fundamento válido para a demissão. Cláudio, servidor público federal ocupante de cargo efetivo, foi colocado em disponibilidade em face da extinção do órgão no qual estava lotado. Posteriormente, o órgão central do Sistema de Pessoal Civil determinou o imediato provimento, por Cláudio, de vaga aberta junto a outro órgão da Administração Pública Federal. De acordo com as disposições da Lei 8.112 de 90, referida situação caracteriza a aproveitamento, cabível desde que se trate de cargo com vencimentos e atribuições compatíveis com o anteriormente ocupado pelo servidor. B. Recondução, obrigatória apenas se os servidores tiverem disponibilidade há menos de 5 anos. C. Reintegração, somente obrigatória em se tratando de órgão sucessor do extinto das respectivas atribuições. D. Reversão, facultativa para o servidor, que poderá optar por permanecer em disponibilidade, recebendo 50% de seus vencimentos. E. Redistribuição, obrigatória para o servidor, independentemente dos vencimentos do novo cargo. Resposta A. Aproveitamento, cabível desde que se trate de cargo com vencimentos e atribuições compatíveis com o anteriormente ocupado pelo servidor. Caterina, servidora pública federal, deverá ter exercício em outro município em razão de ter sido removida. Nos termos da Lei 8.112 de 90, a servidora terá um prazo mínimo, contado da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. O prazo mínimo a que se refere o enunciado é de A. 10 dias, B. 1 mês, C. 5 dias, D. 72 horas, E. 15 dias. Resposta A. 10 dias. Jéssica, servidora pública federal, aposentou-se por invalidez em 2011. Decorridos 2 anos, a Junta Médica Oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. Cumpre salientar que Jéssica, no início de 2013, completou 70 anos de idade. A propósito do tema, e nos termos da Lei 8.112 de 90, A. Aplica-se, no caso, o Instituto da Recondução. B. Aplica-se, no caso, o Instituto da Readaptação. C. É possível a reversão, independentemente da idade, devendo Jéssica, posteriormente, requerer sua aposentadoria por idade. D. Não é possível a reversão, uma vez que Jéssica completou 70 anos de idade. É possível a recondução de Jéssica, independentemente da idade,
devendo, posteriormente, requerer sua aposentadoria por idade. Resposta D. Não é possível a reversão, uma vez que Jéssica completou 70 anos de idade. Poliana, após tomar posse em determinado cargo público, não entrou em exercício no prazo estabelecido. Nos termos da Lei 8.112 de 90, a conduta de Poliana acarretará a sua A. Demissão. B. Exoneração de ofício. C. Cassação de disponibilidade. D. Suspensão por 90 dias até que regularize a falta cometida. E. Advertência, compelindo-a a regularizar a falta cometida. Resposta B. Exoneração de ofício. Servidor público federal, ocupante de cargo junto ao Ministério da Fazenda, foi deslocado, no âmbito do mesmo quadro, com mudança de sede, no interesse da administração. O ato administrativo descrito nos termos da Lei 8.112 de 90 denomina-se A. Redistribuição, que se constitui na modalidade de deslocamento do servidor que se dá de ofício no interesse da administração, com ou sem mudança de sede, independentemente de motivação. B. Remoção, que compreende as modalidades de ofício, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá no interesse da administração, e a pedido, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá a critério da administração, podendo, no entanto, ocorrer independentemente do interesse da administração nas situações expressamente autorizadas pela lei. C. Transferência, que é a modalidade de deslocamento do servidor que se dá de ofício, com ou sem mudança de sede, sempre no interesse da administração. D. Remoção, que compreende as modalidades de ofício, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá no interesse da administração, e a pedido, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá exclusivamente a critério da administração. E. Recondução, que se constitui na modalidade de deslocamento do servidor que se dá de ofício, no interesse da administração, com ou sem mudança de sede, hipótese em que a motivação do ato é dispensada, denominando-se redistribuição, o deslocamento a pedido do servidor. Resposta B. Remoção, que compreende as modalidades de ofício, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá no interesse da administração, e a pedido, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá a critério da administração, podendo, no entanto, ocorrer independentemente do interesse da administração, nas situações expressamente autorizadas pela lei. De acordo com a Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Tal comando constitucional traz como consequência a antijuridicidade do provimento de cargo público mediante a. Transposição, b. Readaptação, c. Reversão, d. Aproveitamento, e. Recondução. Resposta A. Transposição. A investidura em cargo público ocorre com a posse e dependerá de prévia inspeção médico-oficial. Todavia, nos termos do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, somente haverá posse nos casos de provimento de cargo por A. Nomeação, B. Promoção, C. Readaptação, D. Reintegração, E. Recondução.
Resposta A. Nomeação. Segundo a Lei 8.112 de 90, especificamente no que concerne ao regime jurídico dos servidores públicos da União, é incorreto a. A posse, em regra, ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. B. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. C. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos previstos em lei. D. Para as pessoas portadoras de deficiência serão conservadas até 10% das vagas oferecidas no concurso público para provimento de cargo com atribuições compatíveis com a deficiência de que são portadoras. E. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Resposta D. Para as pessoas portadoras de deficiência serão reservadas até 10% das vagas oferecidas no concurso público para provimento de cargo com atribuições compatíveis com a deficiência de que são portadoras. O senhor José teve a grata notícia de sua aprovação em concurso público. Conhecedor de seus deveres, sabe que sua investidura ocorrerá com a posse. Nos termos da lei, é regra tinente à posse a. Sua ocorrência no prazo de 30 dias contados do resultado do concurso. B. Em se tratando de servidor em licença para desempenho de mandato classista, o prazo para sua ocorrência será contado do término do impedimento. C. Há obrigatoriedade nos casos de nomeação e de provimento. D. Independe de prévia inspeção médica legal, condição exigida para a entrada em exercício. E. O previsto no termo de posse pode ser alterado de ofício nos termos previstos em lei. Resposta é: o previsto no termo de posse pode ser alterado de ofício nos termos previstos em lei. João Carlos era funcionário público titular de cargo efetivo. Em determinada ocasião, imputaram-lhe a prática de infração de natureza grave, que, após regular processo administrativo, acabou ensejando sua demissão. Posteriormente, João Carlos conseguiu reunir provas para demonstrar que as acusações eram falsas. Pretende, assim, ingressar em juízo, munido dessas provas para pleitear, com fundamento na Lei 8.112 de 90, sua a. Recondução ao cargo anteriormente ocupado com direitos e vantagens atrasados. B. Reintegração ao cargo, cumulado com pedido de recebimento dos vencimentos e vantagens do período. C. Recondução ao cargo, vedado qualquer efeito retroativo à decisão. D. Reintegração ao cargo, vedado recebimento de acréscimos e vantagens. E. Reversão ao cargo, com efeitos retroativos quanto ao recebimento de vantagens e provimentos. Resposta B. Reintegração ao cargo, cumulado com pedido de recebimento dos vencimentos e vantagens do período. Ao entrar em exercício, todo servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, período em que será avaliada para o desempenho do cargo sob os fatores da assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Durante o estágio probatório, poderá ser concedida ao servidor a licença a. Para capacitação, b. Por prêmio de assiduidade, c. Para atividade política, d. Para tratar de interesses particulares, e. Para desempenho de mandato classista.
Resposta C. Para atividade política. O senhor José foi nomeado para um cargo em comissão do TRT da 5ª Região, no mesmo município em que reside. Passados 15 dias contados da data da posse, ele não entrou em exercício. Nesse caso, será tornado sem efeito o ato de sua designação ou A. Renomeação, B. Exoneração, C. Reintegração, D. Reconduzido, E. Demitido. Resposta B. Exonerado. Determinado servidor público foi demitido após regular processo administrativo, no qual foi devidamente assegurada sua ampla defesa. Pretendendo invalidar essa decisão, que entende ter incorrido em equivocada interpretação dos fatos, poderá A. Ajuizar a ação judicial, pleiteando sua reversão ao cargo, cumulando o pedido com indenização pelas perdas e danos incorridos. B. Ajuizar a ação judicial, pleiteando sua reintegração ao cargo, cumulando o pedido de ressarcimento de todas as vantagens. C. Requerer a instauração de processo administrativo revisor, pleiteando sua recondução ao cargo, cumulada com indenização equivalente aos vencimentos não recebidos no período. D. Requerer a instauração do processo administrativo revisor, pleiteando sua reversão ao cargo, somente sendo possível o ressarcimento de todas as vantagens no caso de ter havido dolo ou má-fé. E. Ajuizar a ação judicial, pleiteando sua readaptação ao cargo, cumulando o pedido com indenização pelas perdas e danos comprovados. Resposta B. Ajuizar a ação judicial, pleiteando sua reintegração ao cargo, cumulando o pedido de ressarcimento de todas as vantagens. Um servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região foi trabalhar em outra localidade para acompanhar cônjuge, também servidor público civil, que foi deslocado no interesse da administração. Esse ato é denominado A. Remoção, B. Transferência, C. Redistribuição, D. Readaptação, E. Disponibilidade. Resposta A. Remoção. Nos termos da Lei 8.112 de 90, sobre a vacância de cargos públicos, considere 1. Decorre da promoção do servidor. 2. Dá-se em razão da posse do servidor em outro cargo inacumulável. 3. Decorre da exoneração do servidor. 4. Decorre da readaptação do servidor. Está correto que consta em A. 1, 2 e 3 apenas. B. 1, 3 e 4 apenas. C. 2, 3 e 4 apenas. D. 2 e 4 apenas. E. 1, 2, 3 e 4. Resposta é 1, 2, 3 e 4.